Olá, nós estamos aqui para conversar com o coordenador, uma figura importante na organização da escola, sobre a questão das competências. O debate sobre as competências e sobre uma aparente contraposição entre a ideia de disciplina e a ideia de competência tem estado vivo no mundo a partir de 93, 94, aqui no Brasil a partir de 98 com o Enem, e a fragmentação disciplinar, lidar com essa fragmentação, essa é a seara fundamental do coordenador. A nossa conversa é para esclarecer alguns mal-entendidos a respeito desse tema. A ideia de competência tem a ver essencialmente com três coisas. Primeiro, competente é gente, pessoa. Não existe objeto competente, não existe computador competente, livro competente. Então, a pessoalidade é fundamental e a busca da integração das diversas disciplinas se dá justamente nessa colocação do foco das atenções nas pessoas. Um segundo elemento, além da pessoalidade, é o âmbito. Quem fala de competência, fala de competente em alguma coisa, em algum âmbito, algum contexto. Não existe a ideia de competência assim, competente para o que der e vier, não é? E um terceiro elemento é que a ideia de competência está associada, não é, à mobilização, a pôr em ação aquilo que se sabe. Numa frase, sintetizando os três elementos, a gente poderia dizer assim que a competência é a capacidade de se mobilizar o que se sabe num determinado âmbito, num determinado contexto, para se realizar aquilo que se deseja, que se projeta. Quem não tem qualquer desejo, qualquer vontade, qualquer projeto, essa inapetência já é a antessala da incompetência. E quem não sabe nada, a ausência de conteúdos disciplinares também é uma garantia de incompetência. Mas quem sabe bastante, mas passa a vida com o seu conhecimento embaixo do braço e não é capaz de realizar coisa alguma, também é um incompetente. A síntese da ideia de competência está, então, nesses três elementos. Naturalmente, quando se pensa de uma pessoa, competente é uma pessoa, não se pode entrar num desvio da individualidade, do isolamento, do individualismo. Quer dizer, a gente só é competente junto com os outros. A ideia de pessoa de representação de papéis junto com os outros. Então, a competência significa uma pessoa integrada no que se refere aos valores e integrada com os outros. A ideia de mobilização, que é fundamental para a caracterização da competência, é a mobilização do que se sabe, do conteúdo. Portanto, as disciplinas são o alimento das competências. Não dá para a gente ter na escola professor de competência. Nós vamos ter sempre professor de disciplina, de conteúdo. E o pulo do gato é como mobilizar esses conteúdos para a realização dos projetos das pessoas. E a questão do âmbito, não é? Que a gente é sempre competente num determinado âmbito, é um mal-entendido que às vezes tem sido associado à ideia de competência por parte principalmente dos professores nas universidades que pensam as disciplinas, as matérias. O mal-entendido é que essa concentração das atenções no âmbito, não é? Num contexto, tornaria o aprendizado dos conteúdos uma perfumaria, uma coisa aligerada, uma coisa simples. E isso é realmente um mal-entendido, porque a gente precisa do âmbito, mas precisa do âmbito, do contexto, para poder extrapolá-lo. Ninguém é competente amarrado a um determinado âmbito. A competência pressupõe, portanto, esses pares de elementos, não é? A pessoa, o eu, mais integrada com o outro, não é? A mobilização, a capacidade de tomar decisões, mas alimentada pelo conteúdo. É tão incompetente quem toma decisões sem fundamento, como é quem fica a vida inteira fundamentando e não faz nada, não realiza, não mobiliza, não põe em ação. E também o terceiro eixo, que é a atenção
ao âmbito, ao contexto, mas tendo sempre em mente a extrapolação dos âmbitos, dos contextos, porque a gente não é competente quando se limita a reproduzir o que já existe. A competência envolve tanto o fato, aquilo que já existe, que já está feito, esse é o significado da palavra fato, não é? É passado do verbo fazer. Mas a gente precisa mostrar competência quando é capaz de ir para o lado do ficto, da imaginação, ou da ficção, ou daquilo que ainda não existe e a gente quer realizar, naturalmente a partir do fato. Limitar-se ao que já está feito, isso é legitimamente fatalismo. E a gente não está buscando isso na escola. Um aluno competente, a competência que a gente busca no aluno se caracteriza também por 3 eixos. Um aluno competente, ele é capaz de se expressar em diferentes linguagens. Essa capacidade de expressão é uma mostra, uma prova de competência. Mas expressão é expressão de si. E a gente está sempre diante do outro. Então, o que complementa a capacidade de expressão é a capacidade de compreensão do que está fora de mim. Então, expressão de si e compreensão do outro. Isso é um par, é um eixo fundamental. É tão incompetente quem só fala o tempo todo e não presta atenção no outro, quanto quem fica quietinho, né? Do lado de fora, vendo, observando o outro, mas não se expressa, não se mostra, né? Não se apresenta. Então, o primeiro eixo de competência a se buscar com os alunos é esse eixo expressão-compreensão. Expressão em diferentes linguagens e compreensão de fenômenos em diferentes âmbitos. O Paulo Freire falava de leitura do mundo. Compreender não é só compreender um texto, a gente precisa compreender fenômenos sociais, econômicos, históricos, científicos, de um modo geral. Esse é um eixo decisivo na escola, expressão-compreensão. Um segundo eixo é o eixo a argumentação-decisão, quer dizer, todos os conteúdos, todas as disciplinas escolares são alimentos para os nossos argumentos. A gente estuda história, não é por uma curiosidade mórbida sobre como se vivia no passado, é para poder aprender com aquelas circunstâncias e fazer relações, referências diretas com o que existe hoje. Então, os conteúdos de história são alimentos para os nossos argumentos nos dias de hoje. E assim os de geografia, os de ciências, os de português, de matemática, etc. Então, a capacidade de argumentar é uma competência fundamental. Só que a argumentação é análise. Toda argumentação é analítica. Eu vejo assim, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, eu estou argumentando. Mas chega um momento em que eu tenho que deixar de lado a cisão, que a argumentação leva sempre a uma cisão, uma divisão, porque você vê as múltiplas possibilidades, e deixar a cisão de lado e chegar a tomar uma decisão, que é dizer, eu já vi os lados e a conclusão é essa. Tem que fechar a questão e é incompetente quem passa a vida argumentando e nunca toma decisão, como é incompetente quem toma decisões sem argumentar devidamente. Então, esse eixo argumentação-decisão corresponde mais ou menos ao de mobilização do conteúdo que se estuda. E o terceiro eixo é o da concretização, da contextualização daquilo que se estuda na escola. Competente é o aluno que é capaz de referir o que aprende na escola a contextos específicos, múltiplos contextos, mas competente é o aluno que é capaz de extrapolar todos os contextos e imaginar aquilo que ainda não existe. Não é? Então, a capacidade de imaginação, de fantasiar, de criar, não é? Coisas que ainda não existem, isso tem que ser estimulado, trabalhado na escola nas diferentes disciplinas. Às vezes se associa à matemática essa função de lidar com abstrações, mas, na verdade, abstrair os contextos e criar coisas que ainda não existem
isso é uma competência a ser desenvolvida por meio de todas as disciplinas. A gente não lê um texto apenas para tomar ciência do que já existe. A gente lê um texto também para ser capaz de sentir, imaginar aquilo que não existe e a gente deseja. Um professor competente, hoje na escola, não é em primeiríssimo lugar, um mediador. A capacidade de mediação é absolutamente crucial. Quem fala de mediação fala de conflitos. A gente medeia um conflito. Agora, conflito de que na escola ocorre? O tempo todo na escola ocorrem conflitos de interesse. O interesse da escola, do professor, é o programa, o currículo. O interesse dos alunos existe, mas está em outro lugar. Dizer que a gente tem alunos desinteressados é uma meia-verdade. Os alunos estão interessados, mas em outra coisa. A aproximação entre os interesses dos alunos e o interesse da escola, traduzido pelos programas, pelo currículo, é a primeira tarefa de um professor. Claro que para isso ele precisa conhecer e conhecer bem o seu conteúdo para poder fazer essa aproximação. Não cabe aí ao professor nenhuma posição rígida do tipo Caxias, sigam-me os que forem brasileiros, o conteúdo é esse e quem quiser que venha atrás de mim, isso não cabe. E também não cabe ele chegar à sala de aula e perguntar para os alunos o que os alunos querem. Não é essa a maneira, não é, de fazer essa aproximação. A sensibilidade, então, para mediar esses conflitos de interesse é a primeira ação, a primeira mobilização de recursos, a primeira mostra de competência do professor. Um outro verbo, uma outra ação associada a um professor competente é a questão do mapeamento do que é relevante e do que não é relevante. Porque, veja, os coordenadores estão bem conscientes disso, de que os alunos obtêm todos os dados, todas as informações de que precisam na internet. Só que aquilo chega até eles de uma forma absolutamente bagunçada, não é? Não há ideia de valor. As coisas estão ligadas, mas não há o discernimento do que vale mais, do que vale menos, do que não vale nada, do que tem que ser cultivado, do que tem que ser combatido. Isso é a função da escola e é trabalho do professor. Mapear o que é relevante, o que não é relevante, o que é mais relevante, o que é menos relevante, tendo em vista o projeto, os objetivos da escola. Então, mediar conflitos, mapear o que é relevante, o que não é relevante. Uma terceira mostra de competência sendo professor se dá quando ele tece relações o tempo inteiro. Tece relações, eu quero dizer, articula o conhecimento escolar com o extraescolar, o que está nos programas com o que está lá fora na vida. Cada relação que a gente estabelece entre os logaritmos que o professor de matemática quer ensinar e o pH da água que a gente está bebendo, ou os decibéis do som, ou as escalas nos terremotos, cada link desses não só atrai o interesse do aluno, como viabiliza a ação do professor no tratamento dos conteúdos. Então, tecer relações, puxar fios, linkando, né, relacionando o extraescolar com o intraescolar, é uma terceira competência fundamental. E uma outra competência, uma quarta competência específica do profissional, professor, é contar histórias. Fabular, contar histórias, contar causos, não é? Na verdade, toda aula se constitui, todo significado se constrói por meio de uma história bem contada. Até para ser enganado num semáforo por alguém que está pedindo alguma coisa, você exige que a pessoa conte uma história bem contada. Se o cara diz assim, me ajuda, minha mãe morreu, já é a terceira vez que ela morre, você nem dá muita bola porque a história não faz muito sentido. Que dirá falando de coisa séria na escola.
A aula de um professor competente é sempre uma narrativa, existe um roteiro, não são só cenas isoladas, é preciso compor um filme, as informações são como as cenas isoladas, mas sem a narrativa elas se perdem, amanhã a gente já não lembra mais, e um professor competente é sempre um construtor de narrativas, narrativas fabulosas no sentido de que envolvem valores, como as fábulas. Não é? E um par de competências do professor para compor os 3 pares não é, dos 3 eixos correspondentes ao dos alunos, particularmente no caso dos alunos, o eixo expressão, compreensão, expressão de si e compreensão dos outros. No caso do professor, um professor competente é um professor que exerce uma autoridade, a expressão do professor é a expressão da sua autoridade na sala de aula, mas com tolerância, a compreensão, o respeito pelo outro, que é o equilíbrio para a autoridade que o professor exerce. Falar da autoridade como uma competência pode soar estranho, mas é fundamental o professor ter o domínio dessa competência. A autoridade é uma palavra complexa, muitas vezes ela é contaminada pela ideia de autoritarismo e ninguém quer ser autoritário e muitas vezes se foge do exercício de uma autoridade para poder não parecer autoritário. Mas o professor não pode entrar nesse desvio. A autoridade tem a ver com responsabilidade. Você é responsável por iniciar alguma coisa. E faz parte da função do professor responsabilizar-se por iniciar permanentemente coisa nos outros, nos alunos, por ação ou por omissão. Porque se você decidir ficar quietinho e se não fizer nada na sala de aula, você também está iniciando coisa nos outros. O não agir é uma forma de atuar, não é? Então, o professor precisa tomar iniciativas, isso é uma competência que se exige do professor, ele precisa exercer essa autoridade com responsabilidade e, sobretudo, com tolerância, quer dizer, sem invadir o espaço do outro, o espaço do aluno, sem impedir que o aluno se constitua como autor do seu projeto, não é? Do seu roteiro, da sua vida. Agora, há um ponto que eu gostaria de concluir apontando para ele, que é o seguinte: a organização da escola, não é? E isso tem tudo a ver com o trabalho do coordenador. Cada professor trabalha no âmbito da sua disciplina e a disciplina é movida à aula, tantas aulas por semana e tudo mais. O coordenador que pensa o todo da escola, não é? Para ele é fundamental a compreensão do seguinte, de que a ideia de competência não se instala na escola se um único espaço para a construção do conhecimento na escola é o espaço aula. Se você pensa a organização da escola e diz assim, tem 30 aulas, 36 aulas, N aulas, isso não basta para caracterizar como a escola funciona e nem basta para a ideia de competência se enraizar na escola. São necessários outros espaços. O espaço aula é o espaço mais importante, o espaço fundamental, sem dúvida, mas ele tem que ser complementado por espaços maiores do que o da aula e espaços menores do que o da aula. Espaços maiores do que o da aula são, por exemplo, assistir a uma conferência, uma palestra, ir a uma peça de teatro, um estudo do meio, espaços e tempos que são criadores de centros de interesse, porque a aula é ótima para se explorar interesses que já existem. Mas para criar um interesse, um aluno que assiste a uma palestra sobre a escassez da água no mundo, ele se liga nisso e aí ele vem estudar a água na perspectiva da biologia, da física, da matemática, da geografia, motivado por esse interesse que é certamente originado fora da escola, na leitura de um jornal, de um texto, ao assistir a um filme. Não é? Esses espaços grandes, maiores do que o espaço-tempo da aula, são fundamentais. Mas há um problema. Quando se abrem esses grandes espaços, corre-se um certo risco de os alunos, em todas as faixas etárias, não é? Se interessarem pelo que não presta, se interessarem pelo que é realmente merecedor de interesse e interessarem pelo que não tem nada a ver com a escola. Toda escola tinha que ter garantido, não é, espaços de convivência, tutoria,
orientação, deixe o nome que se quiser dar a isso, mas espaços de relação um a um. O coordenador trabalha especificamente nesses espaços, na relação com os professores, e os professores também teriam que ter espaços desse tipo para trabalhar na relação direta com os alunos, porque é nessa conversa um a um que se elabora, se filtra, não é? A gente depura os interesses que não têm perspectiva na escola, ou que pelo menos não deveriam ter o acolhimento, ou o espaço do cultivo, não é? Bom, eu agradeço o convite da SM para participar desse momento importante aqui nessa relação com os coordenadores, agradeço a atenção dos senhores coordenadores aí, a essa nossa conversa, e espero que ela continue em outros momentos, em outros âmbitos, em outros ambientes, ao vivo ou por meio de texto, mas que a gente continue a interagir em busca desse objetivo comum, que é melhorar as condições de trabalho, a efetividade, a qualidade da educação em nossas escolas. Obrigado.